Então, a propriedade industrial é um conjunto de direitos que compreende as patentes de invenção, os modelos de utilidades, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviços, o nome comercial e as indicações de proveniência ou as denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal. Então, a propriedade, isso aqui de acordo com a Convenção de Paris, de 1883, é esse conjunto de direitos que vai proteger a nossa invenção, a nossa criação, de pessoas que queiram usar sem a nossa autorização. A propriedade intelectual é uma ferramenta de promoção do desenvolvimento de um país. Decorre diretamente da capacidade inventiva ou criativa de tecnologias de seus habitantes. Então, a propriedade intelectual ela assume uma posição de destaque naqueles países que têm alta tecnologia. Então, quando a gente fala que tem país de primeiro mundo, país de segundo mundo, muito tem a ver com a propriedade intelectual. Então, o desenvolvimento do país está atrelado exatamente a essa capacidade inventiva de seus habitantes. Ainda no artigo 12 da Convenção de Paris, não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade quando ocorrida durante os 12 meses que precede a data do depósito ou de prioridade de pedido de patente. Isso aqui é importante, não é nem aí a Convenção de Paris, mas sim a Lei de Propriedade Industrial, que depois que eu faço a publicação, de repente eu não sabia e fiz uma publicação, e depois eu me arrependi, poxa, não podia ter feito essa publicação, mas você tem ainda uma bala na agulha. Você pode recorrer, não recorrer, mas você pode ainda fazer o pedido de depósito até 12 meses depois dessa publicação. Passou de 12 meses sem você fazer a publicação, então você não tem mais direito à exclusividade e não tem mais como você ter a carta patentária. Por mais que você faça o pedido de patente, mas não será aprovada porque existe a questão do estado da técnica, que é tudo aquilo que já foi publicado. Se alguém já publicou aquela invenção em algum lugar do mundo, então não posso patentear aquilo mais. Por quê? Para patentear, eu tenho que seguir o critério de novidade. Tem que ser algo novo, algo inédito, algo que não existe em nenhum lugar do mundo. Então, se já foi publicado, se já foi comentado, então não tem como mais fazer o depósito de patente. Então, a gente percebe que a patente é algo sério, é algo realmente único, digamos assim. Mas a pergunta, nós já falamos também na aula passada, é que então só tem uma patente daquilo? A resposta é não. Pode haver outras patentes, por quê? Na lei de propriedade industrial, eu faço o depósito da patente e ele fica, esse depósito fica em sigilo 18 meses. Somente após 18 meses que é publicado. Então, se alguém tentar fazer no Brasil o depósito de uma patente igual à minha, ele vai poder fazer o depósito, mas só que ele não vai ter a carta patentária porque eu fiz primeiro que ele. Mas se alguém em outro país, vamos supor lá no Japão, também, coincidentemente, ele está criando uma invenção igual à minha, e eu já fiz o meu depósito aqui no Brasil. Só que quando os examinadores faz também a pesquisa para verificar o critério de novidade da minha invenção, ele não vai encontrar essa informação também em lugar, se for novo, é claro, em lugar nenhum do mundo, porque o colega que está fazendo lá no Japão também, quando ele faz o depósito, fica em segredo por 18 meses. Então, ele não vai identificar que eu tenho uma patente aqui. Então, ele pode inserir lá no Japão e eu aqui também no Brasil, e vai ter uma patente igual. A gente tem relatos de patentes iguais, iguais sim, até a letra I, os pingos nos I, a patente aqui no Brasil tem nos Estados Unidos, igual. Então, pode ter ocorrido isso.
Então, o ideal é que a patente seja uma única. Porém, existem essas brechas, existem essas ramificações que pode abrir, né, preceitos para que exista outra patente igual à minha em algum lugar do mundo. Né? Mas no meu país ela está protegida e no país daquele cidadão a dele está protegida. Eu não posso adentrar no território dele porque ele já tem a proteção e também não pode na minha porque eu já tenho a proteção. Então, o estado da técnica é tudo aquilo tornado público antes da data de depósito do pedido de patente, por qualquer meio, né? Seja lá escrito ou oral, né? Que tenha comprovação de data no Brasil ou exterior. Então, o que vai especificar isso aí é a data, né? Que muitas vezes 2, 3 pessoas, muitas vezes copiaram até da minha e tenta roubar essa ideia e fazer o depósito antecipadamente. Então, o que vai verificar é o primeiro que depositou que tem aí a apropriação do conhecimento. Então, o estado da técnica é tudo aquilo, né, tornado público, relacionado à minha invenção, seja por escrito, seja oral, ou seja, uma apresentação num congresso, né, uma apresentação no seminário, a exposição no site, a exposição no trabalho científico. Então, tudo isso, né, que já saiu, já foi publicado com relação àquilo que eu pretendo patentear, então eu não consigo obter a patente. Eu vou fazer o depósito, mas eu não vou ter a patente assegurada, porque o critério de novidade, como nós falamos, é um dos critérios para a obtenção da patente. O estado da arte é o mesmo que o estado da técnica, né? Então, o estado da técnica é tudo aquilo que já foi verificado em termos de publicação com relação àquilo que eu pretendo fazer o depósito. E aqui nós fizemos um esquema muito interessante que começa... Onde é que eu começo, então, a ter esses cuidados, né, com a propriedade intelectual? Então, a ideia é onde surge tudo, né? Mas vimos que a ideia não é patenteável. A ideia é uma manifestação da nossa mente, né? Então, mas essa manifestação que ainda não foi exteriorizada, então eu não posso patentear. Mas é da ideia, né? A partir da ideia é que eu já vou começar a ter o cuidado, né, para a exposição dela. Então, quando eu exponho uma ideia, seja por qualquer meio, de forma oral, escrita, então eu estou sujeito a ter, né, a minha invenção copiada, né, dupliceada, furtada. Eu lembro que, já falei acho que na aula anterior, que teve um aluno nosso que, num trabalho não oficial de criatividade, ele criou um aplicativo que trazia, nesse aplicativo, um conjunto de informações, de promoções da cidade, onde tinha lá por ícone, né, açougue, supermercado, farmácia, a pessoa clicava e ia saber onde é que tinha as promoções. Então, ele expôs isso no trabalho em público e uma pessoa sugeriu que dava 10 mil reais por esse programa. E ele falou que não, que ele ia aperfeiçoar, e ele queria usar aquele aplicativo. E aí, pouco dia, a gente soube a notícia que a pessoa copiou e patenteou aquela invenção. Né? Então, a ideia, simplesmente por ele expor essa ideia, ele perdeu, porque quem faz o registro de patente, o depósito de patente primeiro é o dono. Então, nesse caso, eu preciso ter o cuidado dessa proteção ainda na fase de ideia, né? De não expor isso, essa ideia. E aí, volta à pesquisa, eu preciso também, dentro da pesquisa, se for 3, ou se for uma equipe, né, que todos assinem um documento, né, um termo de confidencialidade daquilo que nós estamos estudando, para que aquilo não se exteriorize, né, se torne público. Então, antes de fazer a pesquisa, é importante que se faça a busca de anterioridade. Por que a busca de anterioridade? Porque se existe alguma coisa falando daquilo que eu quero estudar, que eu quero produzir, eu não consigo mais patentear, porque não é mais novidade.
Então, a busca de anterioridade, ela é obrigatória para quem quer fazer a apropriação do conhecimento. Ela é obrigatória ainda para quem quer fazer o depósito do pedido, porque eu preciso comprovar, junto ao INPI, que o que existe no mercado é diferente do meu. E aí eu vou ter que citar algumas patentes, dizendo essa patente tem isso, 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 mas a minha tem aquilo, aquilo, aquilo que essa não tem. Então eu preciso fazer a busca de anterioridade para mostrar, né, o que a investigação do estado da técnica, o que existe antes e o que a minha traz de diferente daquilo que já existe. Então o estado da técnica é o estudo do passado, né? É o que já existiu. Exatamente para verificar se existe novidade naquilo que eu quero produzir. Se porventura existe algo já publicado, ou seja, já tem uma patente relacionada àquilo que eu quero produzir, não adianta eu levar o estudo para frente, porque eu não vou conseguir patentear essa invenção e eu posso estar infringindo uma ideia de uma outra pessoa que já está com aquela invenção protegida. Então, eu preciso, antes de mais nada, fazer a busca de anterioridade, ou seja, fazer a investigação do estado da técnica. E é claro, isso aí é o estudo do passado. Mas também eu preciso ver o futuro, então eu preciso ver a prospecção tecnológica. Porque muitas vezes eu tenho uma invenção à vista, mas que ela pode já estar ultrapassada com relação às tecnologias já existentes. Então, a prospecção tecnológica ela é uma investigação do grau de maturidade, né, das tecnologias já existentes, tendências, né, de mercado, tendências tecnológicas. Preciso verificar se a minha atende essa tendência, porque muitas vezes, quando eu for terminar de produzir, de fabricar aquele produto, ele já não atende mais o mercado, porque tem outras tecnologias mais avançadas. Então, eu preciso verificar as tendências, né, prever novas tecnologias através da prospecção tecnológica. E aí eu volto a dizer que o banco de patentes ele traz aí uma questão de grande importância, porque nós vimos aí na aula passada que 70%, né, das informações tecnológicas estão nos bancos patentários. Então, e quando eu faço o depósito de uma patente, isso significa que eu vou produzir aquilo, então eu posso verificar o que está sendo mais depositado em termos de patente, porque aí eu tenho a noção do quais seriam as previsões de novas tecnologias já existentes, porque é através das patentes, né, que nascem as publicações, né, que está protegido ali. Então, é um banco de grande importância e ela nada mais é do que o estudo do futuro. Então, eu preciso, ainda na fase da ideia, ainda antes de iniciar o projeto de pesquisa, fazer essa busca de anterioridade, verificar o que já tem sobre essa tecnologia e preciso também fazer uma prospecção tecnológica, ou seja, fazer uma busca, né, de tendências de tecnologia, de maturidade das tecnologias já existentes e prever novas tecnologias também. Então, veja bem, tanto que é importante. E aí o que acontece? Que muitas vezes começa um trabalho de ciência, né, de pesquisa científica, sem fazer essas observações, e aí ela tem um gasto exagerado para nada, né? Porque aquele trabalho é duplicado, alguém já fez. Né? Então, eu não posso patentear, não posso nem proteger aquilo, e posso incorrer ainda em cópia, né? Que de repente eu estou criando agora um determinado produto, mas o cidadão lá nos Estados Unidos já criou esse produto, já protegeu esse produto, muitas vezes protegeu aqui também no nosso país. Eu posso estar incorrendo até em contrafação, né? Por causa de um descuido que eu tive ainda no processo inicial da minha pesquisa. Por isso que é importante esse esquemazinho, porque dá uma segurança maior, né, para que possamos seguir com as nossas invenções. Então, o que é essa busca de anterioridade que nós falamos? Né? O que é? É a verificação do estado da técnica. Né? E essa verificação do estado da técnica, ela se refere a tudo que foi tornado acessível ao público no Brasil e no exterior antes da data de depósito. Porque
depois que eu faço o depósito, a novidade é minha, né? Então, se não tem nada antes, então aquilo vai ser meu. Eu sou o primeiro a criar, então eu tenho aquela proteção. Então, e quando eu falo em tornar acessível ao público, é tudo aquilo que está exposto, não só em patentes, mas exposto em livros, trabalhos acadêmicos, revistas científicas, congressos, né, sites, banco de patentes, dentre outros. Então, tudo aquilo que foi tornado público relacionado àquilo que eu quero inventar, tira o critério de novidade. E se não tem novidade, eu não posso fazer o depósito ou a apropriação desse conhecimento, porque não é mais novidade no mercado. Qual o objetivo da busca de anterioridade? É assegurar que não existe nenhum produto ou processo similar ao que se pretende patentear. Esse é um dos objetivos. O outro objetivo é que eu quero mostrar, eu preciso mostrar para os examinadores, examinadores que eu falo do INPI, que a minha tecnologia, ela, ainda que existe, ela é diferente das demais. Porque a tecnologia mais próxima, ela tem isso, aquilo, eu tenho que formar o número da patente, e a minha tem isso, aquilo a mais, o adicional ou de diferente. Então, eu preciso fazer para assegurar que não existe nenhum produto ou processo similar ao que se pretende patentear, e também demonstrar que a minha é diferente das demais. Então, como é que eu faço a leitura, a leitura de anterioridade, a busca dessa anterioridade? Então, a leitura que se pretende, eu vou verificar a questão novidade, que é o primeiro critério, para que eu possa patentear. Se não tem novidade, não tem patente, não tem outra patente, a primeira sim. Então, verificar a atividade inventiva, se aquilo que eu estou criando ele é uma atividade nova, mas além de nova que tem intervenção humana, e se tem uma aplicação industrial, se ela é comercial, e se é novidade, se é patenteável. Então, eu preciso, na busca de anterioridade, também fazer essas verificações. Caso a invenção tenha sido divulgada por algum meio, o inventor tem até 12 meses para entrar com o pedido de patente. Então, você, como autor, como inventor, como titular daquela invenção, unicamente você consegue, depois da aplicação, até 12 meses, fazer o depósito da patente. Se uma outra pessoa quiser fazer o depósito, ela pode também. Só que ela não vai ter a patente porque você já publicou sobre aquele assunto. Você mesmo pode dizer para a pessoa que fez o depósito da patente, olha, essa patente, você não vai poder depositar porque eu fiz a publicação disso em tal dia, num seminário tal, num congresso tal. Então, não é mais novidade. Então, o INPI já indefere automaticamente aquele pedido daquele cidadão. Então, unicamente você tem até 12 meses para fazer a proteção, que é submeter o pedido de depósito de patente até 12 meses para você ter a segurança, a apropriação. Porque, como foi você que publicou, o critério de novidade ele persiste, porque aquilo é seu ainda. Foi você que ninguém fez aquele trabalho até aquela data. Então, você pode fazer, porque outras pessoas não podem. Se você publicou aquilo no evento e a pessoa viu aquilo lá, é muito bacana, eu vou patentear isso. Ele não consegue porque você fez a publicação disso. Mas tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a mesma invenção ela é exposta no mesmo dia, no mesmo congresso. E aí, quem é o dono? Se ela foi publicada no mesmo dia, no mesmo congresso. E aí a gente muitas vezes não atenta à questão de horas. Então, muitas vezes até na mesma hora, em salas diferentes. Então, quem será o dono? Então, o INPI diz que a primeira que fazer o depósito é dona. Então, mesmo que eu publique, eu corro em sérios riscos de não conseguir patentear isso depois, porque geralmente num congresso, que é um congresso temático, muita gente vai falar sobre o mesmo tema, no mesmo dia, muitas vezes no mesmo período, na mesma hora. Então, isso pode gerar conflitos e pode deixar eu sem o devido depósito de patente.
Por isso que eu tenho que guardar sigilo, não publicar até que se tenha a devida apropriação do conhecimento. Esse período de 12 meses nós chamamos de período de graça. Vamos ver que em outros países tem outras datas, né? Aqui traz isso aqui, né? O período de graça é exatamente esse período de 12 meses. Né? Então, isso existe na Argentina, na Austrália, né? O Brasil, Canadá, Índia, Malásia, México, Portugal e Estados Unidos. Então, eu tenho até 12 meses para poder, depois de publicado, eu posso ainda, né? O ideal é patentear para depois publicar. Mas se de repente eu carrego aquela velha cultura de publicar, né? Porque se eu não publico eu não sou nada, então de publicar, né? Se eu não publico eu não tenho currículo então, Lattes, então o que acontece? Então eu tenho até 12 meses para fazer essa proteção, essa devida proteção. Né? Mas esse período é diferente em outros países. Por exemplo, na Alemanha, são 6 meses e só para modelo de atividade. Para patente não tem período de graça, ou seja, se você inventou, tem que fazer logo o registro. Né? Então, a China, 6 meses, Coreia do Sul também 6 meses, Japão 6 meses e Rússia também 6 meses. Já no Chile, no escritório europeu, na Inglaterra, Suíça, Noruega, não tem o período de graça. Então, nesses países, você tem que registrar logo, porque se você deixar de registrar depois, ou se você mesmo publicou aquilo, não tem novidade, então você não consegue mais fazer o depósito ou a proteção naqueles países. Então tem que ser de imediato. Né? Agora é importante, quando eu faço o depósito no Brasil, eu tenho até também, que é o período unionista, eu tenho até 12 meses para fazer a proteção em outros países. Isso eu posso também. Então, quando eu falo em busca de anterioridade, nós temos aqui diversos bancos patentários, vamos colocar aqui 3. Né? O primeiro dele é o INPI, que é o nosso Instituto Nacional de Propriedade Industrial, aqui do Brasil. Né? Então, ele é o banco de dados de patentes nacionais, né? E também tem patentes internacionais, porque outras pessoas também protegem a sua invenção aqui no Brasil, lembrando lá da teoria, né, teoria da territorialidade, né, que a patente vale dentro daquele país que o concedeu, que a concedeu. Então, se a pessoa que fez uma patente gigantesca lá nos Estados Unidos e teme que isso seja usado em outros países, ele tem que fazer a proteção nesses demais países, que pode ser promissor, né, que pode ser potencial comprador daquela patente, daqueles produtos. Então, no INPI recebe também patentes de outros países. E um fato importante falar que a maior parte das patentes registradas no Brasil são de estrangeiros. Isso aqui é um mal muito grande para nós, porque além da gente não poder produzir, porque está protegido por outras pessoas de outros países, além de fazer isso, mostra que nós não estamos produzindo, ou seja, não estamos protegendo a nossa invenção. Isso é muito ruim, não deixa muito atrás de vários outros países. Então, nós temos o INPI, temos também o SpaceNet, né? Esse aqui é um banco de dados europeu, do escritório europeu, né? Então do escritório europeu, chamado PIEP, né? Também, e temos também o USPTO, né? Que é o banco de dados do escritório americano, dos Estados Unidos. Então, se vocês olharem aqui, né, somente esses dois, o SpaceNet e o SPTU, esses dois bancos de patentes, ele carrega, né, ou seja, estão depositados mais de 80% das patentes do mundo. Então, é importante que a gente comece, né, pensar na busca nesse site, né, porque exatamente neles que consta aí em torno de 80% ou até mais de 80% das patentes depositadas no mundo. O INPI, né, que é o escritório de patentes brasileiro, é por onde a gente deve iniciar essa busca. Mas a gente vai mostrar, vamos falar um pouquinho mais de busca
mais na frente de como é que é feito, essa busca, e muita gente não tem essa noção de como é feito, né? Então, isso e é fundamental para que a gente possa trabalhar com qualquer tipo de pesquisa, com qualquer tipo de desenvolvimento de tecnologia, porque sabemos que se essa tecnologia já existe ou já foi comentada em algum lugar do mundo, eu não consigo fazer a apropriação desse conhecimento. Então, o estado da técnica é uma varredura que nós fazemos tanto em bancos de bases nacionais como em bases internacionais. Nós colocamos três, o brasileiro, o INPI, o SpaceNet, né, que é o escritório europeu, e o SPTU, que é o escritório de registro de marcas e patentes dos Estados Unidos. E quando eu falo em estado da técnica, não é só a questão de patente igual a mim, mas aquilo que foi registrado em livros, né, trabalhos acadêmicos, revistas científicas, congressos, bancos de patentes, seminários. Então, se alguém em algum lugar do mundo já colocou isso para fora, já expressou aquilo que eu quero fazer, então não existe mais novidade, né? E se não tem a novidade, eu não tenho como prosseguir com a minha invenção, porque eu não vou ter os direitos assegurados. E, inclusive, muitas vezes até sou impedido de desenvolver, porque já existe uma proteção em algum lugar do mundo. E a estratégia de busca. Então, quando eu faço a busca, eu preciso verificar as características, né? As características essenciais da invenção. Quais são essas características? A gente vai mostrar para vocês de forma mais prática isso. Eu preciso verificar sinônimos, né? Palavras parecidas, porque muitas vezes uma palavra no Brasil tem outro significado em outro país. Então, eu preciso pesquisar pela palavra que eu quero e por sinônimos também, né? E eu preciso verificar o idioma, né? Muitas das patentes estão em inglês, né? E aí vem aí mandarim, chinês, ou seja, várias outras línguas, né? Então eu preciso também fazer essa busca tanto no português como em outros idiomas. Preciso utilizar os operadores booleanos, né, que aí entra alguns caracteres, algumas palavras, por exemplo, AND, né, que significa exclusão, e OR, adição. Como é que é feito isso nos sites de busca, a gente vai mostrar para vocês na prática. Temos também a limitação, né, a questão de datas, é importante que a gente verifica, a gente sabemos que aquelas invenções que têm mais de 20 anos já está em domínio público, então a data é importante a gente verificar, ou seja, 20 anos para cá, né, depende do tipo de tecnologia que eu quero, digamos, estudar, então a data ela é importante. A classificação internacional de patentes, né, que aí nós está inscrito em International Patent Classification, que é o IPC, exatamente porque quase tudo no mundo já existe, já foi inventado. E aquilo que é parecido com a invenção tem um código, né, que é o Código de Classificação Internacional. Então, eu preciso dessa codificação para verificar aquilo que há de mais próximo da minha invenção, né? E ao país de publicação. É importante porque, de repente, eu vou criar um objeto que é muito propício para um país X, então eu vou verificar naquele país se já tem aquela proteção. E se eu começo no Brasil, preciso saber aqui também no Brasil se existe proteção para aquilo que eu quero criar, né? E aqui nós temos a classificação internacional de patente. Na seção A estão as necessidades humanas, tudo que for as necessidades humanas. Isso que é um pouco muito relativo, a gente viu que muitas classificações ela pode estar em seções diferentes, mas a gente vai mostrar para vocês na prática. Então, necessidades humanas. A seção B está operações de processamento e transporte. A seção C, química, metalurgia. A seção D, textos e papel. A seção E, construções fixas. Seção F, engenharia mecânica, iluminação, aquecimento, armas.
explosão, seção G, física, e seção H, eletricidade. Qual seria o objetivo da busca? Nós falamos bastante atrás, né, como porquê. Então, é uma investigação prévia de patenteabilidade, busca realizada ou solicitada por qualquer indivíduo para investigar a novidade de uma matéria. Nós falamos que o critério de novidade ela é uma das primeiras a ser considerada quando eu quero patentear uma coisa. Então, se não é novidade, não tem como eu patentear. Investigação oficial de patentabilidade, busca realizada pelo examinador para atribuição de novidade e atividade inventiva à matéria descrita em um pedido de patente. Ações legais, busca realizada para subsidiar ações de oposição e nulidade. Então, nós vimos aqui 3 situações. A primeira é uma investigação prévia. Né? Essa investigação prévia ela não é obrigatória, mas, ao mesmo tempo, necessária. Por quê? Porque a pessoa que vai submeter um pedido de patente, ele precisa verificar, no mínimo, se tem alguma coisa parecida. Né? Exatamente para ele tentar ter um maior grau de certeza que a patente dele vai ser concedida. Então, essa busca prévia ela não é obrigatória, mas necessária por isso. Né? Então, nós falamos que para a submissão do pedido existe custo. Então, se eu submeto um pedido de patente sem ter a certeza que aquilo não é novidade, então é praticamente um dinheiro jogado fora. Eu preciso fazer essa busca. A segunda é a investigação oficial. Então, a investigação válida, que é aquela que o INPI, né, os examinadores, auditores do INPI, os analistas do INPI, fazem em busca de alguma coisa que já falou sobre aquela patente. Né? Vai buscar se realmente é novidade aquilo ou se tem atividade inventiva. E a outra situação é exatamente aquilo, né, que inclusive eu preciso demonstrar na redação de patente, que a minha patente ela tem similar, mas não é a mesma. Por que não é a mesma? Porque a descrição que eu estou fazendo aqui é diferente daquilo que foi mencionado na outra patente. Então, eu preciso fazer essas observações para que eu tenha o máximo, né, o mínimo de certeza que eu vou ter a carta patentária concedida. Então, a pesquisa e desenvolvimento, a avaliação do estado da arte de uma tecnologia ou estado da técnica, a mesma coisa, né, possibilitando evitar esforços e investimentos duplicados em pesquisa e desenvolvimento. Então, eu preciso fazer a busca exatamente para evitar, né, que eu estou fazendo um produto que já foi feito e já foi protegido. Então, se foi feito e já foi protegido, eu não tenho como eu publicar aquilo. Né? Publicar até que eu posso publicar, mas eu corro em sério risco de ser até acionado, porque já tem uma patente, né? Já tem uma proteção daquilo que eu quero inventar. Então, interesse mercadológico. Busca para identificação de mercado para livre exploração de tecnologia. Identificação de possibilidade de licenciamento ou para o monitoramento das atividades do competidor. É importante, né, que a gente faça essa busca para verificar qual país, né, país ou região ela tem essa tendência de utilizar aquilo que eu quero fazer a apropriação do conhecimento. Né? E também conhecer os possíveis competidores, né? Como ele trabalha, o que ele faz diferente, o que eu posso fazer melhor que ele para que eu tenha esse fator competitividade. Prospecção tecnológica. Mapeamento da evolução de uma tecnologia, identificação de mercados, rastreamento da capacidade tecnológica, orientação para a pesquisa. Então, a busca de anterioridade também é importante no processo de prospecção tecnológica, porque através de patente eu consigo verificar quais são as tecnologias promissoras, né? Quais são os futuros produtos tecnológicos que poderão sair com base naquilo que já está patenteado. Né? Porque muitas vezes a pessoa faz a patente, mas quando eu faço a patente, aquilo não existe ainda. Então eu vou produzir aquilo. Então é uma tendência futura. Então, com a prospecção tecnológica, eu posso fazer a prospecção tecnológica
utilizando o banco de dados patentário. Então, a busca de anterioridade não é obrigatória, né? Como nós falamos antes, mas, entretanto, recomenda-se que seja feita como forma de se verificar se o que se pretende solicitar junto ao INPI já não foi protegido anteriormente por terceiros. Então, é importante que a gente tenha o critério de novidade quando eu vou fazer as minhas invenções. Então algumas importâncias, né? Alguns fatores por que eu tenho que fazer essa busca. Prevenir conflitos, exatamente para não entrar em conflito com outras pessoas que já fizeram, já patentearam aquela invenção. Reduzir risco com perda de investimento. Vou fazer um investimento, um alto investimento numa pesquisa de um produto que já existe e eu não vou conseguir ter retorno financeiro porque já está protegido por alguém. Então, é um investimento, perda de investimento. Reduzir gastos com honorários de advogados e agentes de propriedade intelectual, exatamente quando eu faço, quando eu tento apropriar-se de algo que já está apropriado por terceiro, então eu vou ter que vou ser acionado na justiça, vou ter que pagar advogado e tudo mais, então vou ter mais esse gasto. E quando eu faço essa busca, eu me livro disso, né, porque eu sei que existe, não vou meter a cara. Economizar etapas no processo de proteção da propriedade industrial. Então, em vez daquele produto vir de volta, porque encontrei, o examinador encontrou em algum lugar do mundo alguma coisa parecida com o meu, e até eu provar que aquilo não é a mesma tecnologia, então vai ter atraso no processo. Realizar melhorias na tecnologia. Posso utilizar os próprios bancos de dados, né, para criar e inspirar novos produtos, novas invenções. Né? Ou seja, qual é o gap, né? Qual é a parte que eu posso estar melhorando na tecnologia que está por vir. Então, eu posso fazer isso também. Então, é mais correto, na verdade, falar em busca de anterioridade do que busca de patentes. Né? Porque em uma análise de patentabilidade, documentos acadêmicos, folders, comerciais, vídeo de YouTube, artigos de jornais e fotos de painéis acadêmicos, bem como quaisquer outras fontes de informação pública, também pode ser apontada para comprovar falta de novidade ou atividade inventiva de uma invenção.